Shalom Adonai, seja bem-vindo a mais uma aula de teologia e hoje o assunto está especial. Trata sobre os anjos, angelologia, doutrina dos anjos, aula 4. Pessoal, fica até o final dessa aula, você vai aprender muita coisa. E o assunto de hoje é sobre os anjos maus. Você sabia que tem anjo do bem e anjo do mal? E o anjo do mal se chama como? Demônio. E qual é a origem do demônio? O que a Bíblia fala sobre a origem dos demônios? Pastor, na Bíblia não tem a origem dos demônios. Professor, me explica a origem dos demônios pela Bíblia. Seja bem-vindo, nós vamos estudar agora teologia, a origem dos demônios. Quem são os demônios? São uma raça pré-adâmica? São espírito de mortos? São anjos caídos? O que a Bíblia, na verdade, diz sobre demônios? O que a Bíblia diz sobre a origem dos demônios? Que existe demônio, todo mundo sabe, né, pessoal? O demônio está aí fazendo mal e matando e tudo. Mas a origem dos demônios, quem são os demônios? O que a Bíblia fala? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 16. Tu crês que há um só Deus, faz bem, porque até os demônios crê e estremece. Primeiro ponto aqui desse versículo, Tiago 2 e 19. Eu vou desmitificar um mito que muitos falam. O diabo crê, estremece, mas não obedece. Não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia diz, tu crê que há um só Deus, faz bem, porque até o diabo crê e estremece. Esse acréscimo de não obedece está na tua mente, no homem, nas pessoas que acrescenta. O diabo crê, estremece, mas não obedece. Não está isso na Bíblia. Esse não obedece é acréscimo humano. Então o diabo obedece a Deus? Claro que sim. Lembra de Jó? Quando ele foi na presença de Deus, o diabo? Senhor, eu posso provar Jó, eu posso tentar contra a vida dele? Se o Senhor disser sim, eu vou. Se o Senhor disser não, quem sou eu? Então o diabo obedece a Deus, que é Criador. Mas o diabo não obedece a nós, que somos criatura. Tudo que o diabo faz é permissão de Deus. Sem permissão ele não faz nada. Entendeu, pessoal? Então, sobre os demônios, vamos lá. A demonologia é um estudo que vem despertando o interesse de muitas pessoas nesse final de século. Muitas pessoas querem saber a origem dos demônios. Teorias falsas sobre os demônios. Essas teorias apresentam ideias divergentes sobre a origem dos anjos caídos. Utiliza textos isolados para defender suas teses. Porém, refutamos às luzes da Bíblia a interpretação geral das Escrituras. Então, vamos lá. Teorias falsas que se baseiam pela Bíblia para interpretar a origem dos demônios. Os demônios seriam espíritos sem corpos de habitantes de uma raça pré-adâmica? Olha aí, ó. Os demônios seriam espíritos sem corpos de habitantes de uma raça pré-adâmica? Muitos falam dessa teoria. E o que é essa teoria? De uma raça pré-adâmica? Seria espírito de pessoas habitantes da Terra antes de Adão e Eva? É a primeira teoria. Primeiro eu gostaria de dizer que não, que a Bíblia não fala sobre isso. Mas eu vou explicar que muitas pessoas defendem que os espíritos, os demônios seriam espírito de uma raça pré-adâmica. Se baseando lá em Gênesis 1, 26, 27,
que Deus fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea. Aí lá no capítulo 2 Deus fala que criou Adão e Eva. Aí diz que é duas criação. Meu irmão, é uma criação só. Viu? Aqui para nós. Tem muitos teólogos que defendem duas criação. O de Gênesis capítulo 1, 26, que Deus criou macho e fêmea. E do capítulo 2, que Deus fez Adão. O capítulo 1, Deus fala que fez o homem. O capítulo 2, Deus dá detalhe como o homem foi feito. Não é duas criações. Professor me ensinaram aí que tem duas criações. Uma de Adão e uma pré-adâmica. Mito. Mentira. Só existe uma criação pela palavra de Deus. Paulo não fala? Por um homem entrou o pecado no mundo? Por um homem. O primeiro homem foi Adão e Eva. Não foi uma raça pré-adâmica. Não. Os que sustentam essas teorias aí diz que houve duas criações. Houve uma só. Pessoal, eu sou teólogo, dou aula há 25 anos. Janeiro agora, 25 anos dando aula. Fora de mais 5 de teologia, de escola dominical. Então eu dou aula 30 anos da Bíblia. E eu não posso ensinar heresia para vocês. Eu estou ensinando correto. Não existe duas criação. Uma do tempo de Adão e uma pré-adâmica. Isso é mito, isso é heresia. Só existe uma criação, Adão e Eva. De Adão e Eva surgiu todos os povos. E a raça pré-adâmica que está aqui no livro? É mentira, é um mito. Os demônios, a segunda teoria é falsa. Os demônios seriam seres gerados de relação de anjos com mulheres antediluviana? Olha aí, Gênesis capítulo 6. Primeiro eu gostaria de dizer que não, os anjos não são descendentes de homem com seres angelicais. Os que defendem essa teoria se baseiam em Gênesis capítulo 6, versículo de 1 a 4. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Tem muitos alunos que me perguntam, pastor, quem são os filhos de Deus de Gênesis capítulo 6? São os descendentes de Sete, linhagem obediente a Deus. Quem são as filhas dos homens? As descendentes de Caim, linhagem rebelde a Deus. Não, me ensinaram, eu estudei, que é os anjos lá, tem um livro aí que diz que é anjo. Meu irmão, anjo não se relaciona com mulheres. Isso é antibíblico. Um anjo está lá no céu, aí ele abre as nuvens e vê as mulheres nas praias, siliconadas, turbinadas, de fio dental, e os anjos desceram para ter relação sexual com as mulheres lindas e perfeitas. Isso é mito. Anjo não desce do céu para ter relação com mulher, meu irmão. Não, porque me ensinaram, tem um cara no YouTube, tem um livro lá na faculdade. Meu irmão, eles podem te ensinar o que quiser. Quem tem boca fala o que quer, mas tem que ser pela Bíblia. Ah, mas na Bíblia está falando, os filhos de Deus viram os filhos dos homens. Meu irmão, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Você sabia? Que Deus considera nós como os filhos? Ah, eu pensei que era só anjo. O anjo é filho de Deus, porque é criação. Nós somos filhos de Deus, porque somos criação. Então, os anjos são filhos de Deus? São. Mas em Gênesis capítulo 6, é os homens ali que são os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus de Gênesis capítulo 6? São os filhos de Deus obedientes, linhagem obediente de Sete. Sete era muito fiel a Deus e ele teve 8 filhos, aí todos eram filhos de Deus. Quem são as filhas dos homens? Linhagem pecaminosa de Caim. A Bíblia diz, e os filhos de Sete viram as filhas de Caim. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Entendeu? Então, os demônios não são o espírito de uma raça pré-adâmica, que é a primeira teoria falsa que eu falei. E os anjos não são gerados de relação de homem com mulher. Ah, eu acreditava que uma mulher com um anjo nascia
um demônio. Mito. Isso é mito. A teoria mais forte é do pecado de mixação praticada pelos anjos. Defensor desta teoria, as filhas dos homens eram realmente o descendente de Adão. Então, é o seguinte, tem muita gente que sustenta veridicamente que os demônios são relação de anjo com humanos. Isso é mito. O demônio seria simples nome dado de certas enfermidades? Não. Os demônios são espírito. Não é uma doença. O câncer é um demônio. Não. A diabetes é um demônio. Não. Os demônios não são só doenças. Os demônios são espíritos do mal. Os demônios seriam espírito de homens malvados que já morreram? Também não. Presta atenção. Os demônios não são a raça pré-adâmica. Os demônios não são relação sexual de anjo com mulheres. Os demônios não são nome de enfermidades. Os demônios não são espírito de homens malvados que morreram. Então, quem são os demônios pela Bíblia? Quem realmente são os demônios pela Bíblia? Vamos ver? Os anjos caídos. Pronto, pessoal. Qual é a origem dos demônios? Os anjos caídos. Só que aí os anjos caídos tem dois anjos caídos. Na verdade é um, mas aqui ele se divide em dois. Certo? Eu vou explicar para vocês agora a origem dos demônios. Qual é a origem dos demônios? Os demônios são anjos que estavam lá no céu. Lembra que o Lúcifer caiu e levou a terça parte? Pronto, ali estão os demônios. Os demônios que caíram. Só que tem duas classes de anjos caídos. Os anjos caídos com seus corpos e os anjos caídos sem corpos físicos. Provavelmente, na hora da rebelião, da expulsão do Lúcifer, através de Miguel, a Bíblia diz, houve batalha no céu. Miguel batalhou com seus anjos para expulsar a antiga serpente, Satanás. Então, na hora que Miguel foi expulsar o diabo, que os muitos anjos foram cair, alguns deles tentaram danificar o céu. Aí, para não danificar o céu, Deus desincorporou eles, para eles não destruir alguma coisa do céu. E caíram do céu sem corpos físicos. Então, dos anjos que se rebelaram com o diabo, presta atenção, é uma só classe de anjo, dividida em dois, dos que caíram. Os anjos que caíram com seus corpos e os anjos que Deus desincorporou seus corpos para ele não haver uma destruição no céu. Então, quem são os demônios? São anjos caídos, sem corpos físicos, sem corpos próprios. Por isso que quando Jesus estava lá no meio dos porcos, né, expulsou o demônio do Gadareno, nós precisa de um corpo, porque os demônios não têm corpos físicos, eles não têm corpos próprios, eles precisam de um corpo para agir. Foi por isso que quando Jesus expulsou o demônio do Gadareno, falou, Senhor, nós precisamos de corpos, tem porcos ali, nós precisamos de porcos. Então Jesus mandou aqueles demônios lá para os porcos, porque o demônio precisa de um corpo. Anjo caído não precisa de um corpo, mas os demônios precisam. Então vou explicar novamente com mais calma. Quem são os demônios? São anjos caídos do céu, que Deus desincorporou, que provavelmente eles queriam fazer alguma destruição, e Deus tirou seus corpos físicos, e eles ficaram apenas espíritos sem corpos físicos. Entenderam? Qualquer dúvida, compre esse livro que os detalhes estão aqui, ó. Pastor, eu quero entender com mais profundidade. Você tem que comprar o curso, meu irmão. Não adianta ficar só nas aulas. As aulas é bom, dá para você aprender. Mas melhor do que ver uma pessoa dirigindo, é melhor dirigir o carro. Nós temos aqui os carros, ó. 20 livros é o básico, 40 livros é o bacharel,
tem anel. Pastor, eu quero fazer o curso, que eu quero aprender tudo sobre a Bíblia, sobre os anjos, os demônios. Então me chama no WhatsApp. Existem anjos bons e anjos maus. Os anjos maus são os que caíram, e os anjos bons estão no céu. Os anjos têm livre-arbítrio? Tem. Então, somente que lá no céu eles decidiram se rebeliar contra Deus e caiu. Está aí o livre-arbítrio. Se o anjo não tem livre-arbítrio, eles são robô. Não existe robô. O homem tem livre-arbítrio, ele pode pecar ou não. Por quê? Porque ele não é um robô. Sem livre-arbítrio, o homem seria um robô. É mediante um ventilador. O ventilador ele fica assim, ó, para lá e para cá. Ele faz o que foi programado, um robô. O computador é um robô. Robô, ele não tem livre-arbítrio. Ele faz o que foi programado. Já o homem não. O homem faz o que quer, pinta e borda, peca. Porque o homem não é robô. Entendeu? Os anjos não são robô. Tem gente que fala, não, anjo não tem livre-arbítrio. Claro que tem, meu irmão. Aí depois da expulsão dos anjos do céu, tem livre-arbítrio? Tem. Há teólogos que dizem, não, cessou o livre-arbítrio. Mas na minha opinião, tem livre-arbítrio. Eles não se rebelam mais contra Deus porque sabem que pode ter a consequência. Entendeu? É igual a igreja. A igreja tem livre-arbítrio? Tem. Pode pecar? Pode. Mas não peca porque tem temor, sabe a consequência. E o diabo? O diabo já está julgado. Ele será condenado eternamente. Satanás, o líder dos demônios. Na grande tribulação, aliás, no milênio, o diabo vai ser preso por 1000 anos. Depois desses 1000 anos, ele vai ser solto para fazer uma remessa, um estrago aqui na terra. Só assim Deus depois destrói ele. Destrói não, lança no lago de fogo. O fim do diabo não é destruir. Deus não vai destruir o diabo. É lançar no lago de fogo. Ele tem que pagar pelo que fez. Os anjos maus que caíram, os demônios, o diabo, os pecadores que não se arrependem, Deus não vai destruir eles, destruir o espírito. Vai lançar na geena, no lago de fogo, para sofrer eternamente. Entendeu, pessoal? O perigo do culto aos anjos. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade de culto aos anjos. Eu conheço um pastor que foi pregar numa igreja, chamaram ele para sentar no púlpito. Na hora que ele foi sentar, o pastor disse, não, aí não, na outra cadeira. Aí ele falou, mas por que não pode sentar aqui? Não, essa é do anjo, do anjo Miguel. Anjo Miguel, sentando na cadeira em cima do púlpito, heresia. Primeiro que Miguel não desce na terra. Prova para mim na Bíblia que Miguel pisou nessa terra. Não tem. Gabriel tem. Desceu para Daniel, desceu no nascimento de João Batista, desceu no nascimento de Cristo. Miguel. Gabriel desceu, Miguel não. Então o pastor não senta aqui nessa cadeira, senta na outra, porque aqui é a cadeira de um anjo. Isso é idolatria. No culto tem anjo? Depende. Pode ter. Não todos os cultos têm anjo, tem não. É um ou outro culto especial que Deus manda um anjo para dar um livramento, para dar uma cura, porque o anjo não vai só assistir o culto e voltar não. Para cultuar, ele cultua Deus lá no céu. Quando um anjo visita a igreja na hora de um culto, ou ele está dando livramento, ou ele está livrando alguém de morte, ou ele está dando uma cura, está trazendo uma bênção, algum milagre. Os anjos, ele vem com missão específica por Deus. Não, todo culto tem anjo. Não. Isso é antibíblico. Os anjos do Senhor acampam. O que é acampamento? É um curto período. Quando um soldado está numa floresta,
Ele faz um acampamento. Acampamento é, ele monta a barraca, passa algumas horas ou à noite e depois vai embora. Acampamento é isso aí. A Bíblia não diz, os anjos moram do lado dos que o temem. Não. A Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa. Acampa é um curto período na hora de um perigo, na hora de uma morte, na hora de uma doença, um acidente. Aí o anjo vem, dá o livramento e volta para o céu. Nós não temos anjo de guarda. Nas aulas passadas eu falei, anjo não tem asa. Prova para mim de Gênesis e Apocalipse que anjo tem asa. Não tem. Não há registro de anjo com asa. Ah, mas os serafins têm. Deus se apresentou para Isaías, através dos serafins com asa, para Isaías entender como que o mundo espiritual se locomove. E aquelas asas eram símbolo. Com duas cobriu seu rosto, reverência. Com duas voava, liberdade. Com duas cobriu seus pés, santidade. Então aquelas asas que Isaías viu dos serafins, era asa simbólica, meu irmão. Porque na Bíblia tem 3 tipos de linguagem. Simbólica, literal e figurada. Ah, Isaías viu o anjo. Não, Isaías viu serafins com asa, que aquelas asas simbolizam liberdade, reverência e santidade. Fora isso, anjo não tem asa. Anjo não precisa se mecanizar, bater asa para voar. Eles são espírito, ele voa pelo poder do pensamento. Anjo ultrapassa a parede. Tá vendo aqui essa parede? Se o anjo quiser ultrapassar, ele ultrapassa. Se o anjo quiser comer alguma coisa, ele come. Se o anjo quiser se aparecer de um formato de um corpo de um homem, ele se apresenta. Normal. Anjos são espírito e os espíritos se transformam no que quer. Testemunhos reais de aparição de anjo. Tem aparição de anjo? Tem, meu irmão. Aqui nessa lição tem vários testemunhos aqui, ó. Não vai dar tempo para falar tudo, mas se você comprar esse livro, você vai ver aqui várias aparições de anjos reais. Reais que os anjos apareceram. Tem muitas pessoas que já viram anjo. Anjo existe? Existe. Toma cuidado na hora que um for se apresentar, porque Paulo fala de falso anjo. Mesmo se vir outro anjo do céu e vos anunciar outro evangelho, seja maldito. Ou seja, pode se apresentar um anjo do mal para você. E você vai e dobra o joelho diante dele, aí você vai idolatrar. Teve um anjo aqui que João se ajoelhou para o anjo. Aí o anjo, ô João, o que você está fazendo? Eu estou aí te adorando. Não é para me adorar não. Eu sou criatura, adore a Deus. Então, existe aparição de anjo? Existe. Eu tenho muitos aqui para falar, mas devido ao horário não vai dar. Cabe você comprar o livro para estudar todos os detalhes, referência, tudo sobre os anjos estão aqui, ó, meu irmão. Você precisa desse livro, tá bom? Que Deus abençoe. Essa é a aula 4. A próxima aula vai ser Antropologia, doutrina do homem, corpo, alma e espírito. Como foi a criação de Adão e Eva? Como Adão e Eva viveram no jardim? Vai ser a aula que vem. Tá bom, pessoal? Se inscreva nesse canal, curta, compartilha. Peça os seus livros que está aqui comigo, que eu vou mostrar agora. Tá bom? Vamos lá ver os livros. Olha lá, ó. Olha, a próxima aula é isso aí, ó. Antropologia, doutrina do homem. 20 livros é o curso básico. Teologia, doutrina de Deus. Cristologia, doutrina de Cristo. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Tá aí, pessoal. Aqui é o bacharel. Olha aí, pessoal. O bacharel é 20 com mais 20. 20 livros é o básico. Mais 20 é o bacharel. Tá bom? Então, esses 40 livros aqui é o bacharel. Só esses 20 é o básico. 40 é o bacharel. E anel. Anel de formatura. Anel fino e anel grosso. Tá bom, pessoal? E você, eu não quero fino, eu quero grosso.
Entendeu? E aqui é o canudo que os alunos se formam. Ali é o estoque de anel. Aqui é os anéis finos e o grosso. Ó. Anel fino e anel grosso. Tá bom, pessoal? Tem alguma dúvida aí? Se tiver. Aí aqui ó, é onde tem meu canal. Quem quiser me chamar os livros, tá aqui o WhatsApp, ó. E o nome do meu canal é esse aqui, ó, o Pastor Josiel Saraiva. Aí você vai aqui nas playlists, ó lá, ó, playlist. Aí aqui dentro tem todas as videoaulas. Você clica aqui, ó, playlist. Olha, ó, todas as videoaulas. Olha lá, teologia, cristologia, pneumatologia. Cada livro aqui é um livro. 4 videoaulas, 4 videoaulas, 4 videoaulas. Cada livro desse tem 4 videoaulas, tá bom? Me chama no WhatsApp, você que quer fazer o curso agora. O WhatsApp aqui, ó. Anote aí.